Mesmo que você seja um investidor iniciante ou um investidor experiente que já investe milhares de reais por mês, os seus investimentos não vão performar da maneira correta sem antes você aplicar os 5 passos que todo investidor deveria aplicar antes mesmo de começar a investir. E para te ajudar, eu vou compartilhar o passo a passo que eu apliquei nos meus investimentos e que fizeram com que eu mudasse de patamar, saindo de um recebimento de centavos para milhares de reais em dividendos mensais. E caso você não me conheça, eu me chamo Leonardo Marques e o objetivo desse vídeo e desse canal como um todo é compartilhar experiências de investimento, ideias de crescimento pessoal e ideias de negócio. Se você gosta desse tipo de tema, eu convido a você a se inscrever no meu canal e a curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Bom, bora lá! Pessoal, o primeiro passo que você deve entender antes de começar qualquer tipo de investimento é levar os seus investimentos a sério. Eu vejo muitas pessoas que começam a fazer os investimentos e elas acabam não levando a sério os seus próprios investimentos. Elas acabam tratando aquilo como mais uma coisa que elas têm que fazer. Ou seja, elas começam a academia e não completam, elas começam alguma atividade, algum hobby e não completam, e elas começam os investimentos e também não completam. Então, o primeiro passo é levar a sério os seus investimentos. E levar a sério, eu quero dizer que você precisa minimamente entender no que você está investindo. Não simplesmente pegar o seu dinheiro e jogar em qualquer tipo de ativo ou deixar para alguma pessoa cuidar ou para algum gestor cuidar, sem saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Tome cuidado do seu dinheiro. Saiba onde você está investindo. Saiba para qual objetivo ele está servindo, para qual objetivo ele vai servir. Seja uma reserva de emergência, seja uma viagem, seja a liberdade financeira, trace objetivos para o seu investimento e leve a sério eles. Um segundo passo é não leve tão a sério ou não acredite tanto em dicas de investimento, ideias de papéis que vão subir e vão crescer, ativos que vão subir e supervalorizar. Existem por aí vários youtubers, vários influencers que têm uma certa qualidade ali no conteúdo que eles transmitem, mas toma cuidado com influencers que falem especificamente sobre alguns papéis que vão subir ou vão ter uma valorização gigantesca ou vão ter uma desvalorização gigantesca. Então tome cuidado com essas dicas de investimento. Não acredite 100% em dicas de amigos, colegas. Se você for tomar conselho de investimento, tome conselho com quem entende de dinheiro. E melhor, tome conselho com quem invista e conseguiu ganhar dinheiro com os investimentos. E o terceiro passo aqui, principalmente para você que está iniciando agora nos investimentos, é não pulverize os seus investimentos. Eu sei que existe uma máxima no mercado sobre diversificação de investimentos, mas uma diversificação ela deve ser feita conscientemente. Ela não deve ser feita simplesmente por diversificar. Não pegue o seu dinheiro que você está investindo agora e comece a picotar ele em diversos ativos. Às vezes você nem vai ter a capacidade de gerenciar todo o risco ou gerenciar todos esses investimentos. E muito provavelmente você não vai conseguir entender, interpretar o movimento desses ativos ou como que esse ativo se comporta. Então, o terceiro passo é não pulverize os seus investimentos. Ainda mais estando no começo, você deve concentrar eles em poucos ativos que sejam rentáveis, em ativos que você entenda, que você compreenda bem o movimento dele e que tenham uma certa rentabilidade. Não fique pulverizando seus investimentos. A diversificação vai começar a surgir quando você tiver uma carteira maior, mais estruturada e começar a entender um pouco melhor sobre o mercado, começar a entender um pouco melhor sobre as diferenças entre os ativos, né? Entre uma ação, entre uma moeda, entre o dólar, por exemplo, entre o ouro. E aí, à medida que você vai entendendo como esses ativos funcionam, você vai começando a compor a sua carteira de uma maneira consciente, de uma maneira racional. Um quarto passo, e esse eu julgo um dos mais importantes, eu até fiquei mais próximo de você para falar desse passo, é o que eu chamo de tripé de investimentos. Esse passo é muito simples. Embora seja simples, a ideia é difícil de executar. Mas a ideia é o quê? É que você entenda, antes de fazer qualquer investimento, 3 coisas. A primeira é o quanto que esse investimento pode te dar de retorno. A segunda coisa é o quanto que você pode perder, ou quais são as probabilidades de sucesso ou de fracasso desse investimento. E a terceira coisa é o prazo desse investimento, qual que é o horizonte dele. Se você conseguir entender ou ter essas 3 informações dos seus investimentos, já é um passo super importante.
Se você conseguir ter essas 3 informações sobre qualquer ativo que você vai investir, já vai te dar um horizonte ou um norte, onde você vai conseguir escolher qual ativo investir ou não. Um outro ponto que a gente pode inserir nesse tripé de investimentos é planejar mais do que executar. Eu vejo muitos investidores que acabam executando muito mais do que planejando. Eles, por muitas vezes, recebem o salário mensal, conseguem fazer a divisão do que vai ser para investir, só que na hora de investir, investem em qualquer ativo, em qualquer tipo de ativo. Ou seja, eles não planejam onde eles vão investir. Faça um planejamento muito mais forte do que a execução propriamente. Gaste mais tempo planejando do que executando. Gaste mais tempo estudando, entendendo o ativo, do que de fato investindo nesse ativo. Depois que você já fez um bom planejamento, entendeu bem desse ativo, aí é outra história. Aí você pode de fato ir direto investir nele. Uma coisa que diferencia os investidores amadores dos profissionais é justamente esse equilíbrio entre planejar e executar. Os amadores acabam gastando mais tempo executando do que planejando. Já os profissionais, analistas profissionais, por exemplo, eles gastam mais tempo planejando onde investir do que de fato executando. E um quinto passo, e um dos mais importantes na minha opinião, é você não se aliar com tecnologias para fazer os seus investimentos. Hoje existem várias plataformas e várias tecnologias que auxiliam a gente a realizar os investimentos. Existem plataformas que nos ajudam a gerenciar o nosso risco. Existem plataformas que entregam estratégias de investimento, existem plataformas que nos ajudam a calcular o imposto de renda, por exemplo, e você não se aliar a essas tecnologias faz com que os seus investimentos não atinjam o potencial máximo deles. E como exemplo, uma plataforma que eu utilizo e recomendo é a Thrive. Através dessa plataforma, eu consigo encontrar estratégias de investimento e gerenciar o risco desses investimentos. E ela me entrega os 3 pilares que eu mencionei agora há pouco. Através dela, eu consigo encontrar estratégias que me dizem qual que é o meu retorno esperado, qual que é a minha probabilidade de sucesso e qual que é o tempo desse investimento, qual que é o horizonte desse investimento. E a partir desse tripé, então, eu consigo mensurar, eu consigo dizer se eu quero entrar de fato nesse investimento ou não. E com isso, eu consigo ter um maior controle dos meus investimentos e um maior gerenciamento de risco. E como consequência desse maior controle e maior gerenciamento de risco, eu sei que a minha carteira de investimentos está super otimizada, ou seja, eu consigo rentabilizar muito mais com muito menos dinheiro. Bom, pessoal, agora que eu passei esses 5 passos para vocês podem me dizer aí se faz sentido esses passos, se eles estão coerentes, porque são os passos que eu sigo e que me fizeram sair de um patamar irrisório de recebimentos para um patamar de milhares de reais por mês. Mas comenta aí, deixa seu comentário nesse vídeo e me diz se você acrescentaria ou tiraria um desses passos. E eu estou gostando muito de fazer esses tipos de vídeo e eu agradeço você que está assistindo. E se você gosta desse tipo de vídeo, desses temas de crescimento pessoal, finanças, investimentos e negócios, se inscreve no canal e curta esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Até a próxima, pessoal!